Aleluia. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Amém. Os que estão felizes com Jesus, digam glória a Deus. Glória a Deus. Pode tirar? É que eu vi todo mundo de máscara, eu fiquei com medo. Já que foi liberado, a voz sai até melhor, né? Quero tributar aos céus a minha gratidão pelo privilégio de, pela primeira vez, adentrar a este santuário para juntos adorarmos aquele que é digno. Ele é digno de toda honra, ele é digno de toda glória e ele é digno de todo louvor. Tendo a graça de mais uma vez fazer menção da poderosa palavra do Senhor. Queridos, eu quero estender os meus agradecimentos ao anjo da igreja, ao líder espiritual desta casa, ao muito digno e nobre amigo, pastor José Haroldo, que nos concede a bênção de poder fazer uso desta santa tribuna para fazer menção da poderosa palavra do Senhor. É um privilégio poder servir a esta amada igreja, podendo cooperar com este janeiro profético. Certo que Deus tem algo especial para a gente aqui esta noite. Me dirigindo ao pastor José Haroldo, eu me dirijo a todo o corpo de obreiros e membros dessa casa. Seja Deus louvado. Rever pastor Natanael, é uma honra. O senhor precisa me levar lá de novo, né? Quando eu estive lá, eu fui tratado como príncipe. Isso acho que é de praxe dessa igreja, né? Seja Deus louvado. Pastor Natanael é um homem de Deus. Quero louvar a Deus em especial também pela vida do amigo pastor Romining. É quase uma língua estranha, né? Falar 3 vezes está batizado com o Espírito Santo. Deus abençoe. Foi a ponte que Deus usou para que estivéssemos aqui. E hoje eu tive uma tarde de comunhão com o pastor José, com o Romining, pastor Douglas. E eu aprendi que Deus, quando quer nos abençoar, Ele nos apresenta pessoas. E Deus tem nos apresentado pessoas. Obrigado pelo carinho, pela oportunidade. Pastor Douglas, evangelista Douglas, é um amigo, príncipe de Deus. Eu digo que eu grito, né? Ele prega. É um homem que Deus também tem levantado lá no nosso estado do Rio de Janeiro. Tem percorrido esse Brasil. E é bom estar perto de amigo, né? Que se ninguém der glória a Deus, o amigo tem que dar glória. Queridos, eu trago saudações da vossa co-irmã Assembleia de Deus, Ministério Viga, aonde eu sirvo ao Senhor, ali em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. E um abraço fraternal do meu pastor presidente, pastor Elias Dias, ao pastor José e a toda a amada igreja. Sintam-se abraçados em nome de Jesus. Como também um abraço da minha muito digna esposa, missionária Thalita Duarte. Eu costumo dizer que Deus, quando quis me abençoar, Ele me deu a minha esposa. Eu não era merecedor não, mas a graça me alcançou. Sem dizer também a nossa princesa, né? A missionária Nicole. Ela fez 2 anos, mas já é missionária. Eu consagrei, é de Deus. Nicole é pentecostal, igual o pai. Linda, igual a mãe. Seja Deus louvado. Eu creio que quando eu voltar aqui, se o pastor José quiser me trazer de novo, aí eu venho com o pacote completo. Eu prego, Thalita canta e Nicole marcha e corta o laço. E o nome do Senhor é glorificado. Quantos querem continuar ouvindo Deus falar, digam amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis. Gênesis capítulo de número 1. Gênesis capítulo de número 1.
Nesse terceiro dia do janeiro profético, eu quero falar sobre o Deus do princípio. Gênesis capítulo de número 1. Os que já se localizaram no texto, por sinal, digam amém. Está escrito assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E você diz amém. Antes de se assentar, encontre a pessoa mais abençoada que estiver perto de você. Dê um sorriso para ele ou para ela e diga com alegria, diga: que bom que você veio. Agora seja profeta para essa pessoa e diga para ela ou para ele, diga: aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao teu coração, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Só quem acredita que vem coisa boa por aí, enche essa casa de glória a Deus. Se assente adorando ao Senhor. Se assente. Se assente. Deus abençoe a Almada Decan. É isso? Pela direção e condução desse trabalho. Prazer servir a vocês. Nós somos jovens, então a gente se entende. Queridos, o culto ele é como um rio. Que isso, pastor? Um rio? Sim, o culto é como um rio. Você já percebeu que a água do rio ela nunca é a mesma? A água de ontem não é a mesma de hoje. E a água de hoje não é a mesma de amanhã. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Se você não aproveitar o que Deus tem para hoje, esse culto nunca mais vai voltar. O que Deus tem para ontem, Ele já fez. Ou tinha, melhor dizendo. E o que Deus tem para hoje já está preparado. E o que Deus tem para amanhã vai chegar. Então não perca nada do que o céu tem para a tua vida nesta noite. Quando eu olho o texto que está em apreço, o capítulo 1 do livro do Gênesis, o texto fala-nos sobre a criação. Todos nós sabemos que o livro do Gênesis é o primeiro livro que compõe a Bíblia Sagrada. É o primeiro livro que compõe o cânon sagrado. Não é o primeiro livro escrito, mas é o primeiro livro de sua composição. Como também o primeiro livro do Pentateuco, a saber, os 5 primeiros livros da Bíblia, aonde estão as leis de Deus, a Torá, que Deus entregou ao grande líder e legislador e um grande profeta que fora Moisés. A autoria do Pentateuco é atribuída a Moisés. E em cada livro você encontra um propósito. Quando você lê o livro do Gênesis, se você pegar as traduções do Gênesis, tanto no grego quanto no hebraico, você vai perceber, você vai entender que a proposta, o pensamento, a ideia é a mesma. Gênesis no grego significa a origem. Gênesis no hebraico significa no princípio, ou Bereshit. Então a ideia de Moisés é falar sobre o começo de todas as coisas. A proposta de Moisés é falar como tudo começou. E quando eu olho para o texto, a Bíblia, ela tem um princípio. A história, ela tem um começo. Assim como na vida da gente,
A vida do ser humano é feita de etapas, no mínimo 3 etapas. Eu disse quantas etapas? A nossa vida é feita de começo, meio e fim. Assim também é a Bíblia Sagrada. Quando você olha para a palavra de Deus, a Bíblia, ela tem um começo. A Bíblia, ela tem um meio. E a Bíblia revela um final. O que é interessante é que em todas as fases da Bíblia, como em todas as fases da tua vida e como em todas as fases da história, Jesus está nela. Quando você olha para o começo da Bíblia, ele está no princípio. João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, porque o Verbo era Deus. Quando você olha para o meio, ele é o Verbo encarnado, ele é a manifestação de Deus, ele é o Deus que se fez homem. Quando você olha para o final, ele é a maior revelação do Apocalipse. Pastor, por quê? Porque Hebreus, o escritor aos Hebreus, diz no capítulo 13, versículo de número 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e ele é para todo o sempre. Ele é imutável. Ele está presente em todos os momentos. Pastor, o senhor disse que falaria sobre o Deus do princípio, e é sobre isso mesmo que eu quero falar esta noite. Quando você pega o capítulo 1 e o versículo de número 1, o texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Observe a pluralidade. No princípio criou Deus os céus e a terra. Se nós observarmos através da teologia sistemática, nós aprendemos que Deus criou 3 céus. O primeiro céu é o céu atmosférico, é esse céu que nós conseguimos enxergar. O segundo céu é onde está toda a expansão e a imensidão do universo. E o terceiro céu é onde estão as mansões celestiais. É o céu que Jesus disse para os seus discípulos, em João capítulo de número 14, dizendo: eu vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Só que a terra, pastor Natanael, a terra está no singular. Deus só fez apenas uma terra. É dentro desse pensamento que entra a primeira lição, ou a primeira verdade de Deus para nós do princípio. Deus é o autor de toda a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. A criação não pode ser atribuída a outro ou a outrem, senão a figura do Deus Todo-Poderoso. A criação não é fruto de uma explosão, como acredita a ciência. A criação não é fruto de uma evolução, como acredita a filosofia. Nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que Deus criou os céus e a terra e trouxe à existência o que não existia por intermédio do poder de sua palavra. O salmista diz no Salmo de número 24 que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Eu tenho uma palavra para alguém que tem mão para levantar e boca para dar glória a Deus. A tua casa pertence ao Senhor, a tua família pertence ao Senhor, os teus negócios pertencem ao Senhor, o teu ministério pertence ao Senhor, o teu casamento pertence ao Senhor, a Assembleia de Deus em Campo Mourão pertence ao Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o autor da vida, ele é a razão da tua existência, ele é o criador de todas as coisas. E eu tenho uma palavra para alguém que tem mão para levantar e boca para dar glória. Uma palavra dele é suficiente para mudar todo o curso da tua história, e ele tem uma palavra para a tua vida essa noite. Aleluia. Então Deus é o autor de toda a criação.
Aí entra a segunda verdade, aí entra a segunda lição. Se ele é o autor de toda a criação, logo você percebe que antes do Gênesis, antes do princípio, antes que alguma coisa começasse, Deus já existia. Deus já estava. Pastor, o senhor está dizendo que antes de tudo começar, que antes de tudo existir, Deus já existia, Deus já estava. Sim, primeiro porque Deus não passou a existir a partir de alguma coisa. Ele não é o homem foi feito do pó da terra. O homem precisou de uma matéria-prima para existir. Deus não. Deus é autoexistente. Ele é autoexistente porque ele depende de si mesmo para existir. Segundo, porque Deus é eterno. Eterno é o seu atributo. A eternidade vem dele. Assim como a eternidade não tem começo, assim como a eternidade não tem meio, assim como a eternidade não tem final, ninguém pode determinar quando Deus começa ou quando Deus termina. Ninguém pode determinar o tamanho de Deus, a altura de Deus, a idade de Deus. Ele é imensurável. Pastor, e o que prova que antes que tudo começasse ele já estava? Isaías, o profeta, escreve no capítulo 43, 13, dizendo: ainda antes que houvesse dia, tempo, cronos, ainda antes que houvesse realidade, diz o Senhor, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Se alguém acredita nessa palavra, faz o barulho que o diabo não gosta. Jeremias olhou para Deus e disse: eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Aí Deus olha para Jeremias e diz: não digas que tu tens imaturidade para profetizar, porque antes que eu te formasse no ventre, eu já te conhecia, e antes que saísse da madre, eu já havia te separado e declarei coisas ao teu respeito. Às nações eu disse: este aí é meu profeta. Oh, Remácia, eu vim do Rio de Janeiro para dizer para alguém aqui esta noite: antes que você existisse, Deus já tinha planejado a tua vida. Ele tem o projeto da tua existência na palma da mão dele. Antes que você chegasse aqui, antes que você existisse, Deus já tinha feito planos sobre você, e Deus já tinha declarado coisas ao seu respeito. E eu não sei quem é que vai pegar essa palavra. O diabo, ele determinou o teu fim, ele determinou a tua morte, ele até preparou o laço, ele até cavou a cova contra você. Só que quem disse que o diabo pode colocar um fim naquilo que Deus preparou para a tua história? Ai, meu Deus, eu lembro de Jó, quando Deus apresentou Jó ao diabo. Isso aqui é interessante, porque não foi Jó, ou melhor, não foi o diabo que falou de Jó para Deus, foi Deus que olhou para o diabo e disse: está vindo de onde? Ele disse: estou vindo de rodear a terra. Aí Deus olhou e disse: então já que tu rodeou a terra, então tu viu alguém. Quem? Tu vistes o meu servo Jó? Ele é servo, ele é reto, ele é temente, ele se desvia do mal. Aí o diabo olhou e disse assim: mas também o Senhor cercou, o Senhor cercou. Peraí, se o diabo disse que Deus cercou Jó, é porque o diabo já tentou entrar ali há muito tempo. Só que quando ele foi chegar para tentar entrar, ele viu que tem uma cerca de Deus ao redor do justo. Porque a Bíblia, eu não sei quem vai pegar, a Bíblia diz que ao lado daquele que teme ao Senhor, tem anjos acampados ao teu redor. Aí lá vem o apóstolo Pedro dizendo: o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Peraí, se ele anda ao nosso derredor, perceba, o diabo não está ao nosso redor, o diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Por que que ele está ao nosso derredor? Porque para a tua
tua vida, para a tua casa, para a tua família. Há uma cerca de Deus, e o diabo não vai passar do limite que Deus impôs para ele. Eu parei para pensar esse texto. O diabo anda ao vosso derredor, bramando como leão. Mas espera aí. O leão, quando quer devorar alguém, quando quer atacar uma presa, ele não brama. Você já viu quando o leão vai atacar alguém? Ele vem quieto. Ele vem em silêncio. Então por que ele brama? Porque se o leão bramir, ele vai espantar a sua presa. Só que no reino animal, a história diz que o leão, ele não brama para devorar. Ele só ruge quando ele vê um leão maior do que ele. Alguém aqui no altar pegou. No reino animal, o leão só ruge quando ele vê um leão maior do que ele, porque ele precisa demonstrar força, ele precisa demonstrar domínio. Aí você vai pegar. Por quê? Porque o Apocalipse diz no capítulo 5 que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. É por isso que quando o diabo vem para te atacar e ele vê o cerco de Deus que está ao teu redor, ele tem que bramir. Só que ele não assusta com o seu grito, porque o gigante pode gritar, o leão pode gritar, mas quem está do teu lado é mais valente que o valente. É mais valente que o valente. Tem livramento de Deus aqui para alguém essa noite. Oh, Jeremias, não diga que tu não pode falar, porque onde eu te mandar tu vai, para quem eu te enviar tu irás. Porque, Jeremias, que antes que você existisse, eu já havia determinado coisas ao seu respeito. É por isso que eu não creio e não aceito a legalização do aborto no nosso país. Porque o que Deus começou na tua vida, Ele não começou quando você nasceu. Ele começou quando você ainda estava sendo formado. E eu provo na Bíblia. Jeremias, antes que você saísse da madre, tu já era para mim profeta. Porque eu já declarei. Quando é que Maria teve a confirmação de que o que estava sendo gerado nela era de Deus? Quando ela foi até as montanhas de Judá visitar sua prima Isabel, 6 meses grávida à frente dela. Quando ela chega lá para visitar Isabel, o texto diz que ao saudar Isabel, a criança que estava no ventre de Isabel começou a mexer. Isabel disse: Shalom Adonai Elohim, ou melhor, agraciada és tu entre as mulheres. Aí Maria não entendeu, porque a saudação do judeu é Shalom Adonai. Ela olhou e disse: não, agraciada és tu entre as mulheres, porque quando eu ouvi a tua saudação, a criança que estava no meu ventre começou a mexer, e eu estou cheia do Espírito Santo, cumprindo o que o anjo profetizou para Zacarias no altar do incenso, dizendo: o menino será cheio desde o ventre, o menino será cheio. Eu não sei quem vai pegar. Deus, quando quer encher alguém, Ele não espera nem nascer. Deus, quando quer encher alguém, se Ele quiser, dentro do ventre, Ele enche, Ele renova, Ele faz, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele está aqui. Calamaia. Deus, antes do princípio existir, Ele já estava. Agora redobre a sua atenção, porque antes da terceira lição você precisa entender algo. O que, pastor? Quando você lê o versículo 1, o cenário que vem à nossa mente, à nossa imaginação, é um cenário de perfeição. No princípio criou Deus os céus e a terra.
Até porque lendo a Bíblia eu aprendo que tudo que Deus faz é perfeito, que Ele é Deus. Só que se você ler o versículo 2, o texto diz: a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O cenário do versículo 1 é um. O cenário do versículo 2 é outro. O cenário do versículo 1 é de perfeição. O cenário do versículo 2 é de caos. Quando você lê o versículo 1, você entende. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é bom. E não precisa ir muito longe para entender isso. É só olharmos para o texto. Versículo 3. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Aí no final do primeiro dia, Deus vendo aquilo que havia criado, o texto diz: e viu Deus que era bom. Aí vem o segundo dia, e disse Deus: haja firmamento, separação entre águas e águas, expansão. Aí no final do segundo dia, Deus vendo aquilo que havia criado, o texto diz: e viu Deus que era bom. No terceiro dia, Deus diz: haja terra seca. E a porção de terra seca aparece, e a terra passa a produzir. E no final do terceiro dia, o texto diz: e viu Deus que era bom. No quarto dia, Deus diz: haja luminares, o sol, a lua, as estrelas e tudo que é astro passou a existir. E vendo Deus tudo que havia feito, a coroa da criação, e após Deus ter feito o homem, olha o que diz o versículo 31 do capítulo 1. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Pastor, por quê? Porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é perfeito. Eu tenho uma palavra para alguém que tem mão para levantar. Deus fará algo bom na tua vida. Ainda nesse mês de janeiro, vai chegar coisa boa de Deus para tua casa. Vai chegar coisa boa de Deus para tua família. Tem coisa boa chegando. Pastor, então me diga, o que foi que aconteceu? Porque o versículo 1, o cenário é de perfeição. E o versículo 2, o cenário é de caos. Aí nós precisamos fazer uma observação do texto. Porque existe um pano de fundo entre o versículo 1 e o versículo 2. E é dentro desse pano de fundo que, em paralelo a esses versículos, que entra a rebelião encabeçada por Lúcifer e a queda do mesmo. É claro que você sabe um tanto quanto eu que Lúcifer não é um nome, e sim uma definição de sua natureza. Porque o texto diz, Ezequiel capítulo 28, diz que ele era um ser que resplandecia. Isaías no capítulo de número 14, versículo de número 12 diz: ó como tu caístes, estrela da manhã, filha da alva. Por que Isaías chama ele de estrela? Porque ele brilhava. Por que Isaías chama ele de filha da alva? Porque resplandecia. Ele era um querubim, ele era um ser de luz. Deus fez ele brilhar. E eu não sei quem é que vai pegar. Deus não tem dificuldade de fazer alguém brilhar. O problema é quando eu acho que o brilho que Ele me deu é mérito próprio. É quando eu acho que a glória de Deus me pertence. Pastor, prova. Deus fez Lúcifer. E o texto dá algumas informações a respeito dele. Ezequiel 28, a partir do versículo também de número 12, diz o texto que ele era perfeito em beleza, cheio de sabedoria, aferidor de medidas, de toda pedra preciosa era a sua cobertura. Ele era querubim ungido para proteger.
O versículo 15 diz que ele era perfeito em beleza. Perceba, perfeito em todos os seus caminhos. Perceba que por duas vezes a definição de perfeição está atribuída à natureza de Lúcifer. Primeiro, perfeito em beleza, versículo 12. Segundo, perfeito em todos os seus caminhos. O Deus que cria as coisas perfeitas criou a mais perfeita de todas as criaturas, que era Lúcifer. Só que quando Deus olhou para o seu interior, Deus percebeu que o problema de Lúcifer não estava na aparência, mas sim no caráter. Ezequiel 28, versículo 15 diz: tu eras perfeito em todos os teus caminhos, até o dia que se achou iniquidade em ti. Isaías continua, a partir do versículo de número 13, dizendo: tu dizias no teu coração, eu subirei, colocarei o meu trono acima das estrelas de Deus, sobre o monte da congregação me assentarei. E ele diz mais: subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele diz que seria semelhante ao Altíssimo, é aí que ele apaga e começa a sua queda. Pastor, por quê? Porque o proverbista diz que dos corações vêm as preparações, mas a resposta certa, ela só vem de Deus. E eu não sei quem vai pegar. Deus não esperou Lúcifer executar o que ele premeditou. Só em pensar, só em premeditar, já foi suficiente para ele ser abatido e nunca mais ser o que era antes. Pastor, por quê? Porque o que contamina o homem não é o que entra, o que contamina o homem é o que sai. É por isso que Deus rejeitou a Saul e achou a Davi, porque Saul, dos ombros para cima, era o mais belo, era o maior. Quem olhava para Saul dizia: entre os filhos de Israel não tem ninguém com perfil melhor do que o de Saul para ser rei sobre o seu povo. Só que quando Deus olhou para o interior de Saul, Deus se lembrou de Lúcifer. É por isso que Deus disse para Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? Porque Deus não se deixa comprar por sacrifício. Sacrifício sem obediência não serve para nada. Para o povo, Saul era muito bom, mas quando Deus olhou para o interior de Saul, o interior dele estava corrompido. É por isso que quando Deus acha, porque Deus procura, e a prova que Deus estava procurando é que quando ele acha Davi, ele mesmo dá testemunho. Quando ele encontrou Davi, pastor José, Deus disse: achei a Davi, meu servo, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Eu não sei quem vai pegar. Deus não está à procura de quem tem perfil, de quem tem aparência, de quem é bonito por fora, de quem é belo, de quem é famoso, de quem é grande. Não, Deus está à procura de pessoas que façam a sua vontade. Pregador bom não é quem prega muito. Pregador bom é quem prega o que está no coração de Deus. Cantor bom não é quem canta demais, é quem canta o que toca no coração de Deus. Crente bom não é aquele que é bom naquilo que faz, é aquele que faz a vontade de Deus. Quando Deus olhou para o interior de Lúcifer, Deus diz: o seu caráter não condiz com a sua aparência. É quando ele é abatido. E Jesus estava lá. Jesus disse para os seus discípulos, Lucas capítulo de número 10, versículo 18: eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Perceba que o verbo não está conjugado no presente. Jesus não disse eu vejo. O verbo não está conjugado no futuro. Jesus não disse eu verei. O verbo está conjugado no passado. Jesus disse eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu
não sei quem vai pegar. Ele não cai como Lúcifer, ele não cai como anjo de luz. Quando Jesus viu ele caindo, ele já cai como diabo, ele já cai como Satanás. Diabo, na etimologia, significa aquele que destrói, aquele que quebra, aquele que racha, porque é para isso que ele veio. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Aí você entende o porquê que a terra estava em caos, porque o versículo 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, se Jesus diz que ele caiu como um relâmpago, a terra sofre o impacto da queda de Lúcifer. E tudo que o diabo toca, tudo que o diabo toca, ele passa o seu caráter para aquilo que ele tocou. A terra não era sem forma e vazia, a terra estava sem forma e vazia. Pastor, por que não era? Porque Deus criou ela perfeita. E por que estava? Porque quando ele cai, aquilo que era perfeito agora está deformado. Aí você entende o texto: a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. A maior prova que o diabo é o deformador daquilo que Deus criou é que Deus constituiu, e a maior constituição de Deus na terra se chama a família. Deus constituiu a família para ser perfeita, só que o diabo aproveita as brechas, porque se tem uma coisa que ele encontra em muitas famílias é brechas. E quando ele não entra de forma direta, ele usa alguém, ele faz através de alguém. Deus constituiu a família para ser perfeita, só que o diabo, que é o deformador daquilo que Deus criou, ele pega o marido e coloca na cachaça, ele pega o filho e coloca nas drogas, ele pega a filha e coloca na prostituição, ele pega o menino e coloca na cabeça dele que ele é menina, ele pega a menina e coloca na cabeça dela que ela é menino. Aí ele vai desconstruindo, ele vai deformando. Isso quando ele não age diretamente. Ele usa pessoas, ele usa ideologias, ele usa essa maldita ideologia de gênero, ele usa partidos políticos, ele usa influenciadores digitais, ele usa um monte de gente para tentar desconstruir aquilo que Deus constituiu para ser perfeito. Só que a história não termina em caos. Eu vou repetir para alguém que tem glória: a história não termina em caos. A terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Eu não sei quem é que vai pegar. A terra está em crise, a terra está em caos, mas o Espírito está em movimento. Ai, ai. É remarútia. Pastor, por quê? Porque o ambiente não neutraliza o movimento do Espírito. Eu vou começar a contextualizar, pastor Douglas, porque nós estamos no meio de uma pandemia. 2020 foi um ano muito difícil. Estourou no Brasil um vírus, todos nós conhecemos ele, o chamado Covid-19. O Brasil virou de cabeça para baixo. Não só o Brasil, como o mundo. A pandemia chegou, e com a pandemia veio a quarentena. Com a quarentena veio o lockdown. E o diabo é oportunista. Eu disse o quê? O diabo é oportunista. Eu não tenho dúvidas que o que está acontecendo no Brasil e no mundo é vontade permissiva de Deus. Vou repetir: eu não tenho dúvidas que o que está acontecendo no Brasil e no mundo é vontade permissiva de Deus. Eu não seria leviano de vir aqui colocar a culpa no diabo, sendo que foi Deus que permitiu tudo isso acontecer. Primeiro, porque estamos diante dos nítidos sinais da volta de Jesus Cristo. Parece que eu vejo o anjo pulindo a trombeta, porque a trombeta soará. Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo
de número 15, a partir do versículo 51, eis que vos digo um mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e os vivos seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que foi dita: tragada foi a morte na vitória. Aí Paulo diz: ó morte, onde está o teu agrilhão? Ó inferno, aonde está a tua força? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eu vos digo: sede firmes e constantes. Firmes e constantes. Eu não sei quem vai pegar. O diabo é oportunista. Ele patenteou a palavra fica em casa. Eu vou repetir: ele patenteou a palavra fica em casa. Que é isso, pastor? Porque quem quer ver você em casa, com a tua vida amarrada, com a tua vida parada, com os teus negócios parados, sem progredir, sem reagir, sem vir para a casa de Deus, quem quer te ver parado, meu filho, é o diabo. Só que eu tenho uma palavra: o Brasil parou, o mundo parou, a terra parou, mas o céu não para. O céu não para. Levante uma das suas mãos lá no terceiro andar. Raia. Eu estou sentindo a presença do meu amigo Espírito Santo aqui. Eu vou dar lugar. Alabaia, céu. Levante a mão lá em cima, porque o céu acabou de gritar no meu ouvido: Renan, diga para os meus filhos, eles não vão parar. Eu não sou movido pelo que eu vejo, eu sou movido pelo que eu creio. Eu sou cidadão do céu. Se o céu não para, eu também não paro. Se o céu não para, quem tem glória, aumenta o volume. Quem tem aleluia, aumenta o volume. Quem é batizado com o Espírito Santo, não fala mais em português, começa a orar em línguas agora. Ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Deus vai começar a tomar os vasos. Deus vai começar a tomar os vasos. Alabacandaraba xandarabia. Você não vai parar. Ai, meu Pai do céu, eu vou profetizar para quem tem glória para dar. Se Deus permitiu você chegar até o 13º dia do ano 2021, é porque Ele tem um propósito na tua vida. Eu quero profetizar a obra que Ele começou na tua vida nesse tempo. Ele não para pelo começo, Ele não para pela metade, Ele é fiel para terminar. Se prepare, mãe. Ai, pastor José, eu tô com vontade de correr aqui, eu tô com vontade de dar lugar, porque o diabo apostou a tua morte. O diabo determinou que você não passaria de 2020. Tem jovem aqui me ouvindo que falaram assim: no meio da pandemia os jovens vão se desviar, vão se esfriar, vai ter um monte de desigrejado. Só que há poder no sangue de Jesus. Olha você aqui, olha você adorando, olha você recebendo, olha você. Eita. Se tem alguém para receber o que o céu está liberando, eu vou deixar você adorar por 30 segundos. Vai. Ai.
Já tem alguém recebendo graça ali na minha direita. Já tem alguém chorando aqui na minha esquerda. Já tem alguém recebendo renovar. A unção do renovo está descendo sobre Campo Mourão. Olha o renovo. Olha o renovo. Olha o renovo. Deixa Deus te tomar. Jesus, aonde tiver alguém no telão recebendo o que eu estou profetizando, enche ele, enche ela, pega lá. Pastor, mas olha quanta gente morreu no meio da pandemia. Olha quantas pessoas o Covid-19 levou. E não só lá fora não, meu filho. Até dentro das nossas igrejas o anjo levou. E eu não vou ser leviano de dizer que foi o diabo, porque Deus tem as suas multiformas. Tem gente que no meio dessa pandemia Deus decidiu tomar para si. Olha quantos casos de pastores presidentes, homens e mulheres de Deus que morreram no meio dessa pandemia. E um dos grandes casos que nós conhecemos e ouvimos foi o caso da minha amiga, cantora Fabiana Anastácio. Ela foi levada, Deus decidiu tomar para si. Ela mesma cantava e dizia: ainda que tirarem a minha vida, quando eu chegar aí no céu, te adorarei. Jesus olhou e disse: gostei, chega de cantar embaixo, canta para mim, canta para mim, canta para mim, canta para mim. Ai, Ramaia, Adacomuda revaia, a canassia a terra de Oma, canda, raia. Tecamanarauacia, terra de Oma, e canassuia, terra canuriatá. Ele é prama na cantara, prama na sebe da candara, vai a terra. Chacanuque até, canassia, terra de Oma. Tem uma graça descendo no meio da juventude aqui. Tem um manto descendo, rebaia. O varão de autoridade está tomando. Recebe graça, recebe autoridade, receba. Pastor José, meu Deus. Pastor Natanael, meu Deus. Eu acabo de receber uma informação do céu. Eu preciso de pelo menos 6 para acreditar. Enquanto você está adorando aqui, enquanto você está glorificando aqui, o laço de morte acabou de ser cancelado. A sepultura acabou de fechar. Deus vai guardar tua casa. Deus vai guardar tua família. Receba. Adorarei, adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Adorarei, adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí do céu, adorarei, adorarei, adorarei. Quando chegar aí do céu, adorarei, adorarei, adorarei. Quando chegar aí do céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando eu chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando eu chegar, eu chegar, eu chegar, eu chegar, eu chegar, eu chegar. Quando eu chegar, chegar,
te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está no meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando eu chegar ali no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Eu te adorarei, te adorarei. Quando eu chegar ali no céu, te adorarei. Sinta ele passar aí agora. Alguns Deus levou, mas dá uma olhadinha para quem está perto de você. Precisa tocar nele não, só dá uma olhadinha aí. Olha para o irmão da direita, olha para o irmão da esquerda. Vê se está vivo, vê se está respirando. Porque pode estar sentado do teu lado, mas está morto. Mas dá uma olhadinha, vê se está vivo, vê se está adorando, vê se está respirando. Se tu está vivo, é porque Deus tem propósito na tua existência. Meu Deus, você está aqui, você venceu o corona, superou o Covid, ai, chegou aqui, está de pé, está com vida, está adorando, e enquanto tiver fôlego, meu filho, dá para Deus aquilo que é dele, dá para... Ai. A história não termina em caos. Pastor, por que não? Porque entra a terceira lição. Qual? No princípio, Deus não estava sozinho. Olha para alguém que está perto de você e diga: Deus, no princípio, não estava sozinho. Ué, pastor, calma aí. O Senhor disse que Ele é o autor da criação. Sim. O Senhor disse que antes de tudo existir, Deus já existia. Sim. Então como é que Deus não estava sozinho? É porque o princípio revela a triunidade de Deus. Pastor, e o que é a triunidade de Deus? É aquilo que nós conhecemos como trindade. Ele é Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo de Deus. Pastor, e o que prova que a trindade está lá? Versículo 1, no princípio criou Deus, Deus Pai estava. Versículo 2, a terra estava em caos, mas o Espírito se movia sobre a face do abismo, ou sobre a face das águas. Então a terceira pessoa da trindade, que é o Divino Espírito Santo, também estava. Tá bom, pastor, mas para ser três, para ser trindade, tem que ter três. E o Senhor só falou de 2. É porque eu não li 2 versículos, eu li 3. Está escrito: e disse Deus. E disse Deus:
haja luz. Só que você aprende desde os primeiros passos na fé. O quê? Haja é um verbo de ação, que no hebraico é o bara ou bará. É esse verbo haja, é o bara, que traz à existência o que não existia, que faz existir a partir do nada, que faz criar o inexistente. Só que João diz no capítulo 1 do evangelho escrito por ele, que no princípio é o verbo estava com Deus, porque o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Olha esse pormenor, todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez se ele não estivesse. Se Jesus é o verbo encarnado, que João diz no capítulo 1 do evangelho de Jesus escrito por ele, então você entende que o haja, o bara, é Cristo. Pastor, e o que prova que é ele? Porque todas as coisas foram feitas por ele. Façamos. Deus não fez sozinho. Deus não disse agora farei. Deus diz agora façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele pega o Espírito, que é o fôlego de vida, ele pega o Filho, que é a palavra da vida, e ambos se formam para fazer o homem conforme a sua imagem. Está preparado para receber uma palavra? Então levante as suas mãos para receber. Deus forma, versículo 1. Aí vem o diabo com seu caráter e deforma, versículo 2. Mas entra Cristo com a sua graça e com a sua palavra e transforma tudo que um dia foi deformado pelo diabo. Está preparado para receber? O diabo apontou para a tua vida, apontou para a tua história e disse: para esse aí não tem jeito, para a tua casa não tem jeito, para tua família não tem jeito, para alguém da tua parentela não tem jeito. Só que aquilo que o diabo pensou que terminaria em caos, desordem e deformidade na tua vida, Jesus entrou na frente e disse: esse aí não. Haja, 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 haja. Meu Deus, Pastor Douglas, enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo de Deus acabou de me informar. Tem coisas que não existiam, que vai passar a existir na tua vida hoje. Eu não sei o que o diabo fez não existir mais na tua vida, na tua família, no teu casamento, nos teus projetos, nos teus negócios. Mas nessa noite, no terceiro dia dessa conferência, Deus me trouxe aqui para te dizer: pode se preparar, porque aquilo que não existia mais, assim diz Deus, vai passar a existir. Só quem crê que tem haja sendo liberado aqui, com a permissão do meu pastor, se coloque sobre os seus pés. O céu acabou de me dizer, Renan, para algumas pessoas que estão aqui, o ano de 2021 começa agora. Eu estou sentindo meu amigo aqui. É calamante, revias. Eu não estou pregando para jovens, eu estou pregando para labaredas de fogo.
Eu não estou pregando para pessoas comuns. Eu estou pregando para pessoas que vão viver o 2021 do extraordinário. Aí, remara, calamanda, assim diz o Senhor: se prepara, porque do meio da crise, do meio do caos, eu vou fazer tudo novo, tudo novo, tudo novo, tudo novo. Quem recebe, quem recebe, quem recebe, pega! Quem tem glória, aumenta o volume. Quem tem aleluia, aumenta o volume. Quem é das línguas estranhas, não fala mais em português. Ora em línguas agora. Ora em línguas agora. Ora em línguas agora. Quem é da marcha, entra na marcha. Quem é do manto, entra no manto. Deixa Deus te usar, porque está acontecendo. Está acontecendo. Está acontecendo. Se foi a boca de Deus que falou, vai acontecer. Levante as suas duas mãos assim comigo. Escolhe uma pessoa perto de você e vira de frente para ela, mas não toca. Vem cá, pastor Douglas, rápido. Do jeito que você tá, só escolhe alguém e vira de frente assim, ó, mas não toca. Que me não se reva. Logo de me treva racio te premara tem dons espirituais sendo liberados aqui agora. Ravá, decanácia. Jesus. Tem brasa de fogo sendo colocada na palma da mão de crente. Vai tomar lá na galeria. Deus vai tomar os vasos. Estenda a tua mão em direção a ela. Não vai precisar tocar. Não vai precisar tocar. A unção de Deus vai passar de mão para mão agora. De mão para mão. Vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. Olha Deus tomando aqui em cima. Olha Deus tomando na nave da igreja. Pegou lá da galeria. Pegou. 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 Jesus lá no telão. Batiza com o Espírito Santo. Enche. 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 Meu Deus do céu. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Quando eu contar até 3, vai passar poder, vai passar unção. Quem há muito tempo não falava em línguas, vai ser renovado. Quem não era batizado, vai ser batizado. Recebe o que o céu está liberando agora. Eu digo, tua vida não será mais a mesma. Eu digo 2, vai acontecer. Eu digo 2,5. Os projetos do diabo acabou de cair por terra agora. Eu digo 3, recebe poder, recebe, recebe, recebe. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Agora pega, se ao teu lado estou, segura em tuas mãos, eu nada temerei. Jesus, renova, renova. Tu és digno de louvor. Recebe graça. Tu és santo, ó Senhor. Levanta a tua mão e só em ti confiarei. Eu nada temerei.
Deus te encher, deixa Deus te curar, deixa Deus te batizar, deixa Deus te revestir. Pega, 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 pega. Voltarás do céu pra nos buscar, Pra sempre reinará. Aleluia. Alô, meu Deus. Ribidiki onde que mais? É cada de rebana, é cada da noite rebaias. Oh! Diga, vem Jesus! Diga, vem Jesus! Vem Jesus! Vamos lá! Jesus, Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, vem Jesus. Enquanto você diz o nome dele, Vem Jesus, recebe a presença dele agora! Agora! Enquanto você chama por ele, recebe graça, recebe milagre, recebe cura, recebe poder, recebe a presença. Vem Jesus! Vem Jesus! Vem Jesus! Vem Jesus! Maranata, hora vem, Senhor Jesus! Diga, vem Jesus! Vem Jesus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Diga só! Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás. Ele voltará do céu pra me buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. É você. Aleluia. Jesus me disse Aleluia. que quer salvar muita gente aqui hoje. Quem quer voz? O diabo determinou que a sua história terminaria em caos, desordem e deformidade. Só que Jesus te trouxe nesse janeiro profético Aleluia. para te dizer que tem um haja sendo liberado para a tua vida hoje. Se tu entenderes que uma decisão tua hoje no altar de Deus tem o poder de transformar o nada em tudo na tua história, você vai entender que quem dá a última palavra na tua vida e na tua existência não é o diabo. Hoje é a noite de colocar um ponto final nos projetos dele, porque Jesus quer começar algo novo na tua vida hoje. Deus é especialista em novos recomeços. Eu estou sentindo ele aqui. Tem alguém que entrou aqui hoje, que se distanciou do altar de Deus. E eu não sei qual foi o motivo, a razão ou a circunstância. Eu não sei o que te fez se distanciar dos caminhos de Deus. Só que você não veio aqui porque você quis. Você veio aqui porque o Espírito Santo te conduziu a esse lugar. Porque hoje é a noite de você tomar uma decisão. Hoje é a noite de você voltar para um lugar de onde você nunca deveria ter saído. Ou você acha que você chegou aqui por acaso?
Você não era nem para ter passado de 2020. Mas a boa mão de Deus te guardou até o 13º dia do ano 2021. Porque o teu ano começa hoje. Você, ai. Se enquanto você não tomar uma atitude diferente, o que mudou na tua vida foi o calendário. Mas se você entender que a tua decisão hoje tem o poder de mudar e transformar aquilo que o diabo tentou deformar na tua história, hoje começa uma nova história de Deus para a tua casa e para a tua família. Eu quero saber onde está a primeira pessoa, seja no telão, seja lá na galeria ou na nave da igreja. Pastor, eu estava distanciado, mas eu quero que o Deus do princípio comece algo novo na minha existência. Pastor, eu quero me decidir por Cristo. Pastor, eu quero voltar para o altar. Eu te convido a você sair da onde você está e vir para a ponta do altar, porque eu quero orar por você agora. Aonde está a primeira pessoa? Já está vindo a primeira. Já está vindo a primeira. Já está vindo a primeira. Aonde está a segunda pessoa que precisa hoje tomar uma decisão? É você quem decide se o diabo vai transformar a tua história em caos ou se você vai receber o haja de Deus aqui hoje. Aonde está? Já está chegando a segunda pessoa. Ai meu Deus, já está descendo alguém da galeria. Está vindo a terceira lá. Já está chegando a quarta pessoa também. Deus dos crentes, aleluia. Não tenha medo, não tenha vergonha. Abra caminho, peça licença e vem para o altar, porque hoje Deus muda. Está vindo lá. Está vindo lá. Está vindo lá. Está vindo mais, está chegando mais. É hoje, é hoje, é hoje que o haja de Deus age. Ai meu Deus, está chegando mais alguém aqui no altar. Ai meu Deus do céu. Não tem pastor, mas eu já me desviei, já voltei. Me desviei de novo, já voltei. Deixa eu te dizer uma coisa, meu filho. Vergonha não é voltar. Vergonha é você deixar o diabo fazer da tua história uma vida sem forma e vazia. Começa hoje, recomeça hoje. Está chegando mais alguém, está chegando. Está chegando. Quando eu planejo, me mostra que é bem melhor o teu plano. Eu quero saber aonde está você. Pastor, eu nunca fui crente. Pastor, eu nunca pertenci a nenhuma igreja. Pastor, eu até frequento o culto, eu até conheço a palavra, mas eu nunca tomei uma decisão definitiva por Cristo. Jesus te chama hoje também. Cadê você que precisa hoje se decidir por Cristo como seu único e suficiente Salvador? O céu te achou, o céu te viu e Ele tem algo novo para você. Sai do teu lugar também e corre para o altar. Se tiver na galeria, eu te espero chegar. Se tiver no telão, chegou mais alguém aqui. Chegou mais alguém. Vem, o céu te chama. Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Tem mais gente que precisa vir para o altar. E o Espírito Santo de Deus está me dizendo: eu poderia ir pegar na tua mão e te conduzir, mas não sou eu quem decido por você. Hoje é noite de você dar um passo para Cristo e deixar Ele conduzir o restante da tua história. Deus te chama hoje. Sai do teu lugar e vem. 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 Pastor, eu tenho vergonha de ir sozinho, mas tem alguém do teu lado que vai te conduzir para o altar. Sai do teu lugar e vem. Aleluia. Está chegando mais alguém aqui. Está chegando. Está chegando. Está chegando. Chegou mais alguém aqui. Meu Deus, é hoje.
excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor. O ano dessas pessoas que estão na ponta do altar está começando hoje, diz o Senhor. Rica lavaxando espiritual nessa casa. Eu agradeço a minha oportunidade e o Senhor, como anjo dessa igreja, irá depositar essas vidas no altar de Deus. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.